Bom dia, graça e paz. Queria ler um texto com você de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4 até o versículo 7, e queria pensar um pouco sobre aquilo que a palavra de Deus nos traz. Eu quero ser bem textual hoje e pensarmos um pouco sobre essa ordem que o Senhor nos dá de nos alegrarmos. O que parece ser um pouco estranho à nossa própria cultura e pensamento, mas alegrar-se é de fato um imperativo. O Senhor nos manda nos alegrarmos, quando muitas vezes nós ligamos a alegria às questões externas, a condições que estão em nossa volta e não em algo que seja uma postura realmente, uma ação do nosso próprio coração. E eu quero pensar um pouco com você nisso que o apóstolo Paulo nos traz aqui nessa carta aos Filipenses. Então eu quero ler o texto com você e após a leitura eu quero orar mais uma vez, pedir que o Senhor nos dê a direção, nos dê a clareza quanto àquilo que Ele quer nos ensinar na sua palavra. Vamos ler o texto então? Você pode, mesmo em silêncio, acompanhar a leitura. Eu grifei algumas partes para que você possa voltar a sua atenção principalmente a essas partes que estão grifadas. Diz assim a palavra de Deus: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir Tua direção aqui hoje ao nosso coração, nossa mente, que o Senhor nos conduza em discernimento e que o Teu Espírito nos ilumine mesmo, para que a gente possa chegar ao entendimento da Tua palavra e a Tua palavra gere transformação no nosso interior, no nosso ser, Pai. Que o poder que a Tua palavra tem, Criador e sustentador de todas as coisas, que esse poder possa transformar nosso ser hoje aqui pela fé, quando colocamos a nossa fé naquilo que a Tua palavra nos ensina e nos proclama. Em nome de Jesus que eu te peço, Pai. Amém, Senhor. Eu queria pensar que esse texto, ele talvez a gente possa entendê-lo um pouco melhor, começando da parte final. Então eu queria iniciar o raciocínio com você sobre o que Paulo fala no versículo 7, e então a gente poder desenvolver um pouco daquilo que ele inicia no versículo 4, nos chamando a uma alegria no Senhor. Primeiro que, como na nossa cultura, a gente condiciona muito a alegria a diversas coisas que estão em nossa volta e na nossa vida, acontecimentos, ocasiões. E como na nossa cultura, a alegria ela é muito confundida com a felicidade, ou seja, com aquele estado que Jesus nos diz que seremos felizes, seremos bem-aventurados, e que toda essa situação ou esse estado de plenitude, felicidade, bem-aventurança, ela só se encontra em Cristo Jesus, só se encontra quando a minha fé e a sua fé foram colocadas nele. Por isso ela não é algo produzido por nós, é algo que é produzido por Deus, quando nos regenera, quando nos encontra a alma e o coração. Eu queria pensar então que
tudo aquilo que Paulo nos orienta aqui, do versículo 4 até o versículo 6, precisa dessa condição que o versículo 7 nos coloca. Então ele diz assim: e a paz de Deus, observe que essa paz, ela não é nossa, ou ela não é produzida por situações da nossa vida, mas ela pertence ao Senhor. A paz de Deus, e aí ele diz que uma característica dela é exceder a todo o entendimento. A paz que Deus entrega a nós, ela é uma paz que excede todo o entendimento, porque ela não está em absoluto condicionada ou conectada a nenhuma situação terrena, a nenhuma situação temporal, mas ela pertence ao Senhor, por isso ela é uma paz eterna e ela excede a tudo aquilo que a gente consegue compreender, porque apesar das situações, ela está presente, ela se faz presente, porque ela é concedida pelo próprio Senhor. Então observe que o contexto que Paulo escreve essa carta, um contexto em que ele está na prisão, um contexto em que ele está sofrendo perseguição, um contexto em que a própria igreja de Filipos também está vivendo situações assim, não tão favoráveis assim a ela, um contexto em que diversas pessoas estão ali ensinando um outro tipo de evangelho, ensinando coisas que são sutis e que podem conduzir a gente de maneira sutil a nos desviarmos da verdadeira fé em Cristo. Paulo então está chamando esses irmãos a uma condição de vida, a um estado de vida que excede ao nosso entendimento ou ao entendimento humano. Então a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração de vocês. Veja como ele está finalizando isso aqui. A paz de Deus, que excede o entendimento, ela tem uma função ou uma prerrogativa que é guardar, montar, guarda. A ideia do texto grego é, ela monta, guarda as portas do nosso coração e as portas da nossa mente também. Então observe, quem é a nossa fortaleza aqui então, ou a fortaleza trazida por Paulo aqui, é exatamente a pessoa de Cristo. E estando nessa fortaleza que é em Cristo, estando nessa fortaleza, a paz que procede de Deus, que é dada por Deus, ela monta a guarda no meu coração e no seu coração, na minha mente e na sua mente. Mas é importante perceber aqui que essa separação, ela é proposital, ela é intencional. Esse montar a guarda no coração e na mente, é uma ideia semelhante ao que Paulo trabalha em Romanos capítulo 1, versículo 21. Põe ele aí, ok. E o texto diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas, observe bem, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações seus corações insensatos se obscureceram. Então observe que Paulo realmente está trazendo aqui uma ideia separada da mente e do coração. Do coração que Provérbios nos ensina, que procede toda a vida, toda a fonte da vida. Esse coração, Paulo trata aqui dessa inteireza do nosso ser, mas que de certa forma é onde nascem os nossos desejos, as nossas intenções. No campo da mente é onde a gente elabora, onde as ideias vão sendo desenvolvidas, e então há uma interação entre a mente e o coração, mas ao mesmo tempo elas são distintas. Na mente nós criamos as ideias, nós construímos muitas vezes aquilo que é desvirtuoso para a nossa vida, e às vezes o coração passa a desejar aquilo que a mente produziu, mas às vezes primeiro o coração passa a desejar coisas que estão plantadas ali já antes mesmo de alguma situação acontecer, e a nossa mente começa a desenvolver diversos pensamentos que estão apoiados no engano do nosso coração, como a própria palavra de Deus também nos ensina, que o nosso coração é uma fonte de engano inesgotável, ele é desesperadamente corrupto. Então observe o que Paulo está dizendo: a paz que vem de Deus, que não é produzida pelas circunstâncias à nossa volta, ela é quem pode guardar tanto a nossa mente como o nosso coração.
Ela é quem pode fazer com que, em momentos em que algumas sugestões sejam dadas a você, algumas indicações sejam dadas, ventiladas ao seu ouvido, para que a sua mente desenvolva ali diversas coisas que são incrédulas, que não pertencem a Deus, a paz que pertence àqueles que estão em Cristo, essa paz que guarda a mente daqueles que estão em Cristo, é que faz com que, ainda que o incrédulo possa dizer, onde está o teu Deus? Como é que há um Deus, como é que você crê em um Deus, mas a sua vida está assim? Essa paz é quem monta a guarda, blindando a mente e fazendo com que você possa continuar crendo naquilo que a palavra do Senhor já nos deu, já nos garantiu, porque ela é quem monta a guarda. Por isso ela excede ao entendimento. Por isso o homem natural não consegue compreender, porque ele olha para a situação e ele não consegue compreender como é que pode haver paz ali. É exatamente porque a paz exerce uma função de montar guarda, de fazer a blindagem da mente e do coração daqueles que já estão em Cristo Jesus. Então observe, a ordem de alegrar-se, a ordem que Paulo nos dá aqui de alegrar-se no Senhor, é impossível para os que não estão em Cristo Jesus. Se não houve a ação do Espírito de Deus restaurando a vida, trazendo vida e colocando aqueles que não estavam em Cristo, transportando eles, como no capítulo, ainda no primeiro capítulo de Filipenses, Paulo nos diz, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Se não há esse movimento que é espiritual, que é totalmente uma ação de Deus na nossa vida, em nos colocar em Cristo, na segurança que nós temos em Cristo, é impossível nós nos alegrarmos em Deus. É impossível você ordenar ao seu próprio coração que ele se regozije, que ele se deleite no Senhor, mesmo quando as coisas não estão favoráveis a você. Então, por isso eu acredito que nós precisamos começar para um bom entendimento do texto, entendendo que essa obra de Cristo, nos trazendo a Ele, e por isso Paulo diz assim, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. É preciso estar em Cristo Jesus, ser colocado em Cristo Jesus, nessa união mística, nessa união que nos faz, mesmo estando ainda nesse mundo, corporalmente, mas estarmos também em Cristo Jesus, pela fé, nossa alma conectada ao Espírito dele, e assim nós podemos ter essa fortaleza realmente, que nos assegura, que faz com que à noite nós possamos chorar, mas na manhã seguinte, a alegria do Senhor, que é a nossa força, novamente tomar o nosso coração e fazer-nos nos levantar da nossa cama, não porque as coisas mudaram, mas porque o meu coração permanece guardado, firme em Cristo Jesus. Independente de todas as coisas, a mente e o coração permanecerá guardada pela paz que excede todo entendimento. Mas Paulo nos diz aqui então, como nós podemos alcançar, como nós podemos experimentar essa alegria, que não é a felicidade de forma plena, porque essa plenitude de felicidade, de uma vida contente já em Cristo Jesus, contentada, para que fique melhor entendido, porque não é contente aqui, né, da pessoa que está alegre, eu estou falando de coisas diferentes. Essa vida que encontra o contentamento em Cristo Jesus, essa bem-aventurança, não é a mesma coisa dessa alegria que ele manda nós termos aqui no Senhor. Então observe, no versículo 4, ele diz, alegre-se no Senhor. A ideia da palavra aqui é esse regozijo. Então, essa alegria, ela é de fato algo momentâneo, não no sentido apenas de ser algo passageiro, embora ela também seja. Então a ordem aqui é para que você encontre em meio, mesmo que a tristeza da sua vida, mesmo que a perseguição, mesmo que no sofrimento, a ordem é, deleite-se no Senhor. A vida não está caminhando bem? Está chegando o fim do ano, as coisas começam a ficar meio cansativas demais, o esgotamento físico, mental, emocional começa a tomar a sua vida. Você começa a levantar manhã após manhã, como se aquele dia precisasse talvez não acontecer. Você acorda com o desejo que já estivesse acordando amanhã.
Não sei se você já sentiu isso, sabe assim? Eu queria que hoje já fosse sexta, mas é segunda-feira ainda. Ainda que você esteja nesse extremo cansaço, há uma ordem da palavra de Deus que é: alegre-se, encontre esse regozijo que é no fato de que você está no Senhor. Encontre regozijo, vitalidade no fato, não apenas uma conjectura, mas se você crê piamente que o Senhor resgatou sua vida, tomou para si, alegre-se no fato de que o Senhor é a sua fortaleza. Elevo os meus olhos para os montes, diz o salmista, ainda que eu olhe para os lugares mais altos, tentando encontrar refúgio nas coisas mais espetaculosas da vida. De onde é que pode me vir o socorro? O meu socorro só pode vir do Senhor que fez os céus e a terra, é o que o salmista diz. Então observe, nós não estamos tratando aqui dessa plenitude em Cristo, mas de momentos sim. É uma questão de postura, uma postura de obediência. A palavra do Senhor nos chama a, apesar de estarmos presos, apesar do sofrimento ter batido a nossa porta, a doença ter batido a nossa porta, apesar de todas as coisas que é própria da vida, que são próprias da vida, tomarem conta muitas vezes do nosso contexto, a ordem é: querido, você tem ao Senhor. Você encontrou a Cristo Jesus, ou foi encontrado por Ele. Você está em uma fortaleza, você está em alguém que não se abala, mas Ele fez os céus e a terra, Ele controla todas as coisas. Por isso a ordem é: se está em Cristo Jesus, alegre-se no Senhor, mantenha a sua postura sim de alegria. Isso não quer dizer que você não possa se entristecer. Isso não quer dizer que você não possa de repente estar abatido, mas você não vai ter uma postura de derrotado. Sabe, muitas vezes quando a vida nos proporciona momentos em que nós nos abatemos, nós nos frustramos porque nós tínhamos uma expectativa quanto a algo e aquilo não aconteceu da nossa forma. Você pode ficar abatido, você pode se entristecer, mas você não pode assumir uma postura de derrotado. E é isso que Paulo também fala aos Romanos. Perplexos, mas nunca desanimados. Você pode ficar abatido, sim, mas derrotado não, porque estamos em Cristo. Então, alegre-se no Senhor. Às vezes as situações da nossa vida, elas começam às vezes até mesmo por causa do nosso próprio pecado, elas começam a nos perturbar, elas começam a levantar questionamentos para nós, como é que eu posso me alegrar se tudo na minha vida está caminhando desse jeito? Como é que eu posso me alegrar se lá em casa meus relacionamentos não estão bem? Como eu posso me alegrar? E os questionamentos são imensos. Mas o que a palavra de Deus diz é: não importa como as coisas estão, as circunstâncias, elas não têm mais poder do que o próprio Cristo presente, ressurreto, na minha vida e na sua vida. Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Por isso o salmista diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a minha alegria, não é a minha capacidade de me alegrar, mas é a alegria do Senhor. Logo, o campo continua sendo o campo da fé, onde que a minha fé e a sua fé têm sido posta, para que então haja disposição de fé em obediência à palavra de Deus. Eu me frustrei, mas eu mantenho sim a minha postura firme, não desanimada, não abatida, não morrendo como quem está andando, carregando um peso. Às vezes nós encontramos com pessoas que você pergunta: e aí, querido, como é que você está? Se você encontrasse com ela 10 vezes durante um ano inteiro, nas 10 vezes é um abatimento, é aquele negócio: eu estou melhor do que eu mereço. Eu disse assim: você não acredita nisso que você está dizendo. Às vezes as pessoas dizem: eu estou melhor do que eu mereço, mas dizendo, parece que eu quase chorando. Assim, por que não chora logo? Quem sabe assim essa tristeza vai embora. Alegre-se no Senhor. Observe que essa realidade então de sofrimento, às vezes sofrimento até mesmo por causa do seu próprio pecado, às vezes porque a morte bateu a sua porta, a morte chegou na sua casa, a doença chegou. Tantas coisas podem acontecer em nossa vida. Às vezes é uma reprovação na escola,
Às vezes porque você não passou no vestibular, às vezes porque você foi reprovado de ano mesmo, e você lembra, meu Deus, eu vou ter que passar mais um ano inteiro vivendo, experimentando, ouvindo as mesmas coisas que eu ouvi. Se tivesse ouvido, realmente não tinha reprovado. Então, vai ouvir uma coisa nova dessa vez para ver se passa de ano. Eu aprendi isso, porque eu passei por isso na minha vida. Gálatas capítulo 5, a palavra de Deus diz que a alegria é fruto do Espírito de Deus. Então observe, se não está em Cristo, não dá para obedecer a essa ordem, não dá para simplesmente alegrar-se, não é como um interruptor, porque a alegria é fruto do Espírito. É preciso que o Espírito Santo de Deus habite em nosso coração, para que nós realmente possamos obedecer a ordem da palavra de Deus em nos alegrarmos no Senhor. Mas aí no versículo 5, ele dá mais um pouco desse caminho. Seja a amabilidade. A ideia aqui da palavra grega, algumas versões traduzem amabilidade, outras traduzem moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos, porque perto está o Senhor. Na verdade, a palavra grega aqui é uma palavra que nós precisaríamos de diversas palavras em português para trazer o sentido dessa palavra grega. Quando se traduz amabilidade, é assim, deixa essa, né? Eu acho que fica mais próximo. Ou quando se traduz moderação, é porque dentro do contexto se pensa, talvez a melhor seja essa aqui. Mas se nós pudéssemos usar moderação, amabilidade, cordialidade, indulgência, gentileza, bondade, a compreensão, ou uma compreensão caridosa, que tem assim identificação, talvez fosse a melhor forma de traduzir: seja conhecido de todos a vossa amabilidade, generosidade, caridade, bondade. Tudo isso de vocês, isso precisa ser conhecido por todos. Se você observar o contexto imediato acima do texto, Paulo está advertindo a duas irmãs da igreja que elas possam andar de forma mais harmônica. Eu acho muito curioso isso. Assim, no meio de um anúncio, de um evangelho, chamando a igreja para as coisas mais excelentes, para a vida em Cristo, para prosseguir para o alvo daquilo que a gente ainda não conquistou, mas fomos conquistados para poder andar para Ele, deixando as coisas que ficaram para trás, vamos avançando, podendo pregar, viver a experiência da comunhão cristã. Paulo tem a preocupação específica de citar o nome de duas irmãs daquela igreja, dizendo assim: olha, rogue a elas, que elas andem de maneira mais harmônica. E então, no versículo 5 ele diz assim: então que a vossa indulgência, vossa amabilidade, seja conhecido por todos, porque o Senhor está perto. Observe que a ideia de o Senhor estar perto não é uma ideia de que Ele está apenas presente, mas a referência do contexto aqui é quanto à volta de Cristo Jesus. O que Paulo está nos dizendo aqui é: Cristo Jesus está perto da sua volta. Então façam o seguinte, que tudo isso, amabilidade, cordialidade, compreensão, bondade, que isso que vocês têm, porque vocês estão em Cristo Jesus, seja conhecido por todos. Que isso possa ser algo experimentado por todos. Essa compreensão indulgente, essa vida mais caridosa, essa vida mais moderada. Ou seja, quando você coloca isso dentro do contexto em que ele nos chama a nos alegrarmos no Senhor, o que Paulo está dizendo é que é impossível que a gente possa desfrutar dessa alegria quando nós estamos de forma muito arraigada, de forma muito ferrenha, lutando pelos nossos direitos. Então observe, duas irmãs estão ali sendo chamadas a viverem de forma mais harmônica, harmoniosa é o termo, ou seja, Paulo não está querendo colocar aqui qual das duas tem a posição correta, mas ele está chamando elas a andarem em harmonia, porque elas são servas do Senhor, elas servem a esse mesmo evangelho, e Paulo afirma isso. Então observe que o que ele está dizendo é que no meio do confronto das duas irmãs,
o que Paulo usa aqui como fundamento é: irmãs, vocês são servas de Cristo, eu creio nisso, então se resolvam, andem de forma mais harmônica, não importa a posição de uma ou a posição de outra, harmonia, porque vocês são servas do Senhor Jesus, servas do mesmo Senhor. Então ele começa agora a trabalhar aqui a ideia de que essa alegria, ela não pode ser usufruída, desfrutada por aquelas pessoas que têm dificuldade de indulgência, têm dificuldade de serem moderadas, mas elas lutam por aquilo que é a posição delas, elas lutam por aquilo que é o direito dela, têm dificuldade de ser mais cordial, de ser mais gentil, de ser bom, de ter compreensão, mas ela se posiciona. Esse tipo de posicionamento talvez seja exatamente o que estava separando aquelas duas irmãs de conseguirem conviver de maneira harmoniosa. É servo do Senhor, andem de maneira harmoniosa. Você pode ouvir o posicionamento do outro e simplesmente compreender, ainda que de repente você não resista um pouco àquilo, mas você não precisa criar uma guerra, uma celeuma por causa daquilo. E o fato é, se nós não lutarmos conosco mesmo, para que todo tipo de gentileza, toda moderação, toda cordialidade, seja aquilo que brote do nosso coração, será impossível nos alegrarmos, porque nós ainda estaremos lutando por aquilo que é nosso, lutando por aquilo que é totalmente minha posição. E aí a ideia, quando ele diz Cristo está próximo, é, tendo em vista que ele já está voltando, eu e você podemos sim aguentar um pouco mais. É possível aguentar um pouco mais, é possível andar uma milha a mais, é possível ir uma légua, é possível se pediu a capa, dá a túnica, é possível. Já faz muito tempo, o processo é desgastante, a coisa acontece demais, é o tempo inteiro levando a pancada. Aí Paulo diz assim, olha, sossega, ele está voltando. Ele está voltando. Você sabe o que isso significa? É assim, isso tudo vai passar. Quando ele voltar, você não lembrará desse processo penoso que você viveu. O gozo e a alegria serão algo tão extraordinariamente eternos e infinitos, que não haverá lembrança do sofrimento e do peso que você carregou aqui. Por isso, seja a vossa cordialidade, amabilidade, gentileza, moderação, conhecido por todos, porque o Senhor está próximo, o Senhor está perto. Então, aguente. Aguente. Aí tem gente que diz assim, a tristeza já começou a bater forte, né? Começou a deprimir demais. Aí diz assim, se eu não aguento mais. Aguenta. Aguenta. Deus não nos dá provações maiores do que a que eu e você podemos suportar, mas Ele cobra de nós sim a nossa fidelidade. Muitas vezes nós tentamos justificar a nossa própria infidelidade ao Senhor no peso da provação que nós estávamos passando. Ah, Senhor, eu fiz isso porque eu não aguentei. Assim, o Senhor está perto, irmão. Está próximo. Está chegando. Só mais um pouco. Você aguenta. E então ele desenvolve um pouco mais. Se a coisa vai ficando apertada, versículo 6, ele diz assim, façam o seguinte, não andem ansiosos por coisa alguma. O problema é que nós começamos a deixar com que a inquietação alcance o domínio e passe a conduzir o nosso coração. Nós abrimos as portas do coração para que a inquietação entre e faça aquilo que ela sabe fazer. O termo aqui, ansiosos, é exatamente aquilo que faz o nosso coração não bater da maneira ordenada.
e faz a mente não pensar da maneira ordenada. A ansiedade. Que coisa que na nossa época salta nas pessoas assim como pipoca. Cada vez mais pessoas ansiosas, pessoas sendo tomadas pela ansiedade. E olha o que Paulo diz: não vos inquieteis, não se preocupem excessivamente por coisa alguma, mas em tudo, não é apenas por uma questão, por uma outra questão, é tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Em tudo, faça com que Deus receba as coisas que levam o seu coração, a sua mente a baterem, a funcionarem de maneira desordenada. Peguem todas essas coisas e levem a Deus. Mas como é que vocês vão entregar isso a Deus? Pela oração, pelo exercício contínuo de tomar tudo que chega para o seu coração e devolver ao Senhor. Toma o que veio e dá ao Senhor. Não segure, não tome para você, não abrace como sua responsabilidade, porque aquele que te chamou é aquele também que vai fazer com que a sua vida possa ser conduzida na mais plena paz e ordem, que o próprio Senhor mantém de todas as coisas pelo mesmo poder da sua palavra que criou todas as coisas. Leve tudo aquilo ao altar do Senhor. Por que o nosso coração e a nossa mente batem de forma desordenada em meio às circunstâncias da vida? Porque o exercício da oração e mais, o exercício da súplica não tem sido desenvolvido no nosso coração. Querido, em nome de Jesus, eu chamo você a entender de uma vez por todas que é possível sim, no Senhor, nós mantermos um estado ou um constante renovo de alegria, se desenvolvermos o exercício da oração e da súplica diante do Senhor. E ainda mais do que isso, orando, suplicando por cada uma das nossas questões que nos são pesadas, que nos causam angústias, que nos causam peso na alma, por cada uma dessas coisas, nós desde já oferecermos ações de graças diante do Senhor. Você sabe o que é isso? É quando a plena certeza de fé invade o nosso coração e por isso nós podemos finalizar cada momento em que nós estamos ali chorando aos pés do Senhor, clamando ao Senhor para que o nosso coração não seja dominado pelas ansiedades. Nós temos tanta certeza que ao nos levantarmos, nós nos levantamos já agradecidos, porque afinal de contas, esse remédio para a nossa inquietação da alma, é exatamente a oração. E aí, nesse caminho, Paulo diz assim: a paz manterá a guarda, tanto no seu coração, como na sua mente. Pelo exercício da oração e da súplica, e ações de graças, a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, mantém o nosso coração, então, guardado. O mundo cai, mas a fortaleza que é Jesus nos mantém seguros. Os oceanos se levantam contra nós, nós não nos afogamos. Por quê? Porque a paz guarda o nosso coração e a nossa mente na maior fortaleza que eu e você e qualquer ser humano pode encontrar: Jesus Cristo. Na prática disso, para que a gente possa então pontuar de forma mais, algumas máximas aqui. Alegrar-se, em primeiro lugar, é uma decisão de obediência para quem tem sua plena segurança de salvação em Cristo e desfruta do Espírito Santo de Deus na sua vida. Por isso, alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Obedeça. Alegre-se no Senhor. Segundo lugar, há um processo para essa alegria. Primeiro, pare de brigar pelo que é seu.
seja a vossa generosidade, amabilidade, conhecido de todos. Pare de brigar pelo que é seu. Irmãos, não tem nada mais poderoso nesse mundo para gerar ansiedade do que você querer segurar aquilo que é insegurável. Normalmente nós brigamos pelo que é nosso, e normalmente essas coisas são tão subjetivas, são tão etéreas, e por isso o coração não encontra solução, ele começa a se desmantelar. Pare de brigar pelo que é seu, seja indulgente, por mais difícil que seja a situação, Cristo está próximo. Está difícil esse negócio, seja indulgente, Ele está voltando, vai passar, dá para aguentar um pouco mais. Quando você estiver nas últimas, naquela sensação, lembre a sua mente e ao seu coração o que a palavra de Deus te diz: Cristo está perto, vai mais um pouco, vai mais um pouco. Em terceiro lugar, entregue a Deus tudo que seu coração tem como importante. Então observe, primeiro nós afirmamos que você precisa parar de brigar pelo que é seu, mas agora a afirmação é: entregue a Deus. Porque você pode parar de brigar pelo que é seu, mas se não tiver o movimento que pela oração e pela súplica entregam ao Senhor, a paz de Deus não invade e não monta guarda no nosso coração e na nossa mente. Entregue a Deus tudo o que você julga ser importante para a sua vida, necessário para a sua vida, indispensável para a sua vida. Você não pode viver sem aquilo. Faça o seguinte: entregue a Deus. Senhor, isso não me pertence mais. Senhor, eu não quero mais dar conta disso. Senhor, eu não manterei mais isso sob o meu controle. É teu. Seja o que Deus quiser. Por isso, alegre-se no Senhor. É possível. Fim de ano. Às vezes as coisas já estão esgotadas. Entrega ao Senhor. E a alegria, a paz, manterá a guarda em nosso coração e em nossa mente. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar mais uma vez com você.